Olá, amigos do LACENEM. Estamos aqui para mais uma aula da parte de Geografia, professor Marcelo com vocês, certo? Vamos direto ao assunto, porque você sabe que nós temos o nosso tempo aí, professor Luiz bate duro em cima do tempo para atender a todos os nossos concursandos, vestibulandos, que farão o Enem e outros vestibulares no final do ano. A gente analisando, pessoal, todo o conteúdo do Enem até hoje, todo o banco de questões, certo? Toda a quantidade de questões que já foram aplicadas ao Enem, a gente procura filtrar alguns temas que eventualmente têm mais impacto, que são mais cobrados, certo? Beleza? E entre eles estão as questões ambientais, as questões relacionadas ao meio ambiente. Então é claro que dentro do contexto que a gente está vivendo, a gente tinha que buscar um pouco isso aqui. Esse relacionamento aqui, fazer esse link aqui entre o tema aquecimento global e a crise hídrica energética brasileira. Beleza? Então a gente vai procurar abordar isso aqui agora, dar uma pincelada sobre isso, certo? Vamos lá. Primeiro, moçada, para começar, aquela coisa básica que é necessário chamar a atenção de todos os nossos vestibulandos, certo? Sempre ter essa noção quanto à distribuição da água no planeta. Certo? Às vezes o pessoal não tem uma ideia muito clara de como que ela está distribuída, tá? Qual que é o percentual de cada tipo de recurso hídrico que você tem à disposição, certo? Dentro dos recursos hídricos, as variedades que eles têm. Então, no caso aqui, você percebe que 97,5%, praticamente 97,5% de toda a água salgada que existe, que existe no mundo, estão esses 97,5% em mares e oceanos. É água salgada, certo? Muito bem. Então, com 97,5% de água salgada, você tem uma sobra de 2,5% de água doce, certo? Muito bem. Como que esses 2,5% de água doce estão distribuídos no planeta? Pessoal, 68,9% dos 2,5% estão nas geleiras, certo? Estão em geleiras. Aí você vai colocar na Groenlândia, no Polo Sul, certo? Na Cordilheira dos Andes, no Himalaia, onde quer que seja, você vai ter geleiras lá. Então, 68,9% desses 2,5% estão presos em geleiras em estado sólido, certo? Muito bem. Moçada, vai sobrar aproximadamente 70% de 2,5%, vai dar 1,4%, certo? Alguma coisa de 2,5% é 1,6%, sobra 0,9%, tá? Mais ou menos isso. 30,8% desses 2,5%, que daria mais ou menos 30 vezes 2,5%, dá 75, 0,75, alguma coisa assim. 30% estão no subsolo. 30% de toda a água doce do planeta está no subsolo, lençol subterrâneo, aquífero, o pessoal chama de lençol freático, muito bem, certo? Finalmente, desses 2,5%, 0,3% aproximadamente, estão em lagos e rios. Mas, meu Deus do céu, é muito pouco. 0,3% de 2,5%, nossa, isso dá uma coisa muito pequena, certo? 0,05, 0,06, alguma coisa assim, muito pouco. É verdade, é muito pouco. Mas é bom lembrar, moçada, que desses 0,3% que estão em lagos e rios, 0,3%, o Brasil tem aproximadamente, moçada, aproximadamente um quinto, 20%, principalmente em rios. O nosso forte não são os lagos, o nosso forte são os rios, certo? Então 20% é um reservatório fenomenal de água doce que nós temos dentro do nosso país, certo? Então isso nos dá uma vantagem muito grande, tá bom? Muito bem. Aqui você tem a distribuição da água doce nos continentes. Ou seja, como que esses 0,3% de água doce em rios e lagos estão distribuídos nos continentes, certo? Você vê, a maior parte está na América do Sul. Na Ásia, perdão, 32% estão na Ásia. Tá joia? Beleza? Isso porque provavelmente o pessoal está considerando a quantidade de gelo que tem lá, principalmente na Rússia, na Sibéria, claro, você vai ter isso aqui. 23% de toda a água doce do planeta está na América do Sul, beleza? Depois nós temos a América do Norte, a África, Europa e finalmente Oceania e Antártica tem a menor quantidade de água doce nos continentes. Então primeiro a Ásia e nós numa posição de destaque também, quase um quarto, 25%
de toda a água doce do planeta, certo? Muito bem. Esse aqui é a distribuição no planeta das áreas que você pode considerar áreas que têm pouca ou nenhuma escassez de água, certo? E áreas próximas da escassez física de água. Então você tem áreas que têm pouca ou nenhuma escassez física, escassez econômica e próximo da escassez física, certo? Beleza? É claro que, obviamente, regiões, moçada, como o Saara, certo? Alguns desertos, não serão avaliados, porque não faz sentido, são áreas áridas, beleza? Muito bem. Como você observa, o panorama da América do Sul, tirando a parte aqui relativa ao deserto do Atacama, tá? Essa parte nossa aqui do planeta não apresenta nenhum tipo de escassez física de água, certo? Por quê? Porque nós temos uma quantidade considerável de água doce à disposição, certo? Então, nossa situação, de acordo com esse relatório, é confortável, tá bom? Muito bem. E aí, você tem a distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Pessoal, no Brasil, obviamente, é uma covardia, porque quando você considera principalmente a bacia amazônica, 68% dos recursos hídricos estão concentrados na região norte do Brasil, certo? 16% no centro-oeste, aí é bom lembrar, moçada, que o centro-oeste está bem no centro do Brasil. Você tem aqui dentro do centro-oeste nascentes de algumas das principais bacias hidrográficas brasileiras, nascentes da bacia amazônica, da bacia platina, da bacia do Tocantins, e se pegar Goiás, até da bacia do São Francisco, talvez alguns rios que pertençam a essa bacia, além no subsolo de parte do aquífero Guarani, que está aqui dentro da região. A nossa área aqui é uma zona de abastecimento do aquífero, certo? Então você tem o centro-oeste, depois vem a região sul, depois o sudeste, e aí, obviamente, devido à questão do clima semiárido, sertão nordestino, certo? Você tem a região que tem a menor disponibilidade de recursos hídricos no Brasil, que é o Nordeste brasileiro, certo? Muito bem. Como nós temos esse perfil dentro do país, historicamente, moçada, nós tivemos uma necessidade muito maior de aportar esses recursos para as regiões mais populosas, certo? Pra você ter uma ideia, o Sudeste tem 6% de todos os recursos hídricos do Brasil, tá? Ele ocupa uma área de 10,8% do território, mas o problema é que ele tem 42,65% da população. Então você tem 6% dos recursos para abastecer 42,65%. Em compensação, a região norte detém 68,5% dos recursos hídricos. Tem uma superfície gigantesca, quase metade do território nacional, 45,3%. Mas só tem 6,98% da população. Então é claro que é uma situação muito confortável em termos de disponibilidade de recursos hídricos. Então isso teria que ser balanceado ao longo do tempo. Você tem que buscar investimentos que permitam, de repente, você transferir recursos de uma determinada área para outra, se isso for possível dentro de determinadas obras de engenharia, certo? Muito bem. Aqui está o volume de água captada no Brasil em 2009, certo? Beleza? Quanto que a gente capta? Você percebe que quase metade, moçada, de toda a água captada no Brasil vai para uso agrícola, é para irrigação. A irrigação é a principal responsável pelo consumo de água no Brasil, certo? É o setor agrícola. Você também tem o uso rural, que aí é para outras atividades, certo? Que você pode utilizar, mas a principal atividade é a irrigação na agricultura. 26% da água vão para uso urbano. Aí provavelmente o que? Comercial, residencial, certo? 17% para uso industrial e 8% para consumo animal. Então isso aqui é a distribuição do volume de água captada no Brasil no ano de 2009. São dados da Agência Nacional de Águas, da ANA. Então, o setor que mais contribui para o consumo de água no Brasil, o que mais consome água captada, é o setor agropecuário, certo? Não é o setor industrial e também não é o consumo urbano. Tá joia? Muito bem. Quando a gente analisa causas, certo, do esgotamento dos recursos hídricos, é claro que você pode ter vários fatores contribuintes para isso, mas nós elencamos aqui alguns deles, certo? Primeiro, o desmatamento ele puxa muitas coisas aqui junto com ele, tá? Muitas coisas.
O desmatamento ele é um fator de degradação, certo, e de esgotamento, porque muitas vezes, moçada, significa o quê? A degradação de áreas de nascentes, certo? Que é exatamente o que provoca o desaparecimento de algumas áreas de nascentes e córregos, tá? Assoreamento de rios, beleza? E isso contribui. O desmatamento é um agente que contribui, é um fenômeno que contribui para esse tipo de ocorrência, certo? Beleza? Poluição de rios, lagos e águas subterrâneas. Claro, se você polui a água, fica imprópria para o consumo, certo? Com todo respeito, moçada, é aquela velha história, perdão. Imagine, se você tivesse, por exemplo, um rio como esse aqui, atravessando o seu município, a sua cidade, tá? Beleza? E você tivesse que usar, por exemplo, essa água aqui para consumo. Não ficaria muito legal. Essa espuma toda aqui, alguma coisa química, sei lá, alguma coisa que está reagindo aqui, formando esse material aqui. Como que você vai consumir essa água? Não tem como. Então é claro que a poluição está provocando o quê? O esgotamento do recurso. Quer dizer, a partir daí, não é que vai secar, vai esgotar, mas o problema é que você não pode utilizá-lo. Ele está impróprio para o consumo. Certo? Esgoto não tratado, consumo abusivo e desperdício. Que aí é uma parte mais relativa ao que a educação, a conscientização da população de como trabalhar com o recurso água. Porque historicamente a água é considerada um recurso o quê? Renovável. Eu sempre falo isso em sala de aula, talvez você tenha tido aula, a maior parte dos professores de geografia que você já teve, certo? Sempre trabalhou a água como recurso renovável. O problema é que agora nós, até de uma maneira preocupante, começamos a ter a visão que ela, em tese, é um recurso renovável, mas parece que não é inesgotável. Entendeu? Então é uma coisa que começa a ficar meio duvidosa. É renovável, tudo bem, mas até quando que a gente tem essa renovabilidade dela? Não sei. Certo? Devido a determinados eventos que estão acontecendo, não é só do Brasil. Tá? Por exemplo, a região de São Francisco, na Califórnia, eles estão com racionamento de água há aproximadamente 3 anos que eles trabalham nisso. Certo? Que tem um período de estiagem mais prolongado. Então não é só aqui. Tá? Então isso aqui é mais relacionado ao quê? A educação, conscientização, certo? É a parte relativa à forma como a população trabalha o consumo do recurso hídrico, seja no ambiente doméstico, comercial, o que quer que seja. Certo? Muito bem. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira.